Sejam todas e todos bem-vindos ao Fórum Nacional de Mediação Comunitária. O Fórum Nacional de Mediação Comunitária tem por finalidade possibilitar a construção de espaços que promovam a troca de saberes e a interação entre as práticas e experiências de mediação comunitária no Brasil. Institutos de mediação de conflitos, especialistas na área e as lideranças comunitárias das comunidades atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos e de outras regiões do país. A proposta de realização do Fórum Nacional de Mediação Comunitária deu-se por meio da criação de uma comissão organizadora e dos diálogos estabelecidos nesse espaço ao longo dos últimos meses. Esta comissão é formada pela diretoria do Programa Mediação de Conflitos, por integrantes do Núcleo de Estudo, Formação, Pesquisa e Intervenção, NEFOP, do Programa Mediação de Conflitos, e por representantes de importantes instituições que trabalham com essa temática. No estado de Minas Gerais, contamos com os órgãos do Sistema de Justiça, tais como Ministério Público e Defensoria Pública, Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Projeto Mediar da Polícia Civil, Fórum da Paz, FORPAZ, da Secretaria Estadual de Educação, Fundação Nacional de Mediação de Conflitos e Programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. Nos demais estados, contamos com Parceiros Brasil, Centro de Processos Colaborativos, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, de São Paulo, Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, IMAP, Instituto de Estudos da Religião, ISER, do Rio de Janeiro, Programa Justiça Comunitária do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Gerência de Mediação e Prevenção do Governo do Estado de Pernambuco, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ONG Juspópoli da Bahia, entre outros especialistas e instituições presentes que atuam na temática. Ressaltamos que o principal objetivo do Fórum é fomentar formas de resolução pacífica de conflitos, promovendo a participação comunitária e possibilitando o diálogo contínuo sobre a mediação de conflitos nas comunidades, aglomerados e favelas do estado de Minas Gerais e dos demais estados brasileiros. Desta forma, a presença de todos vocês, líderes e referências comunitárias de Belo Horizonte, região metropolitana e de todo o Brasil aqui presentes, contribui significativamente para que juntos possamos pensar e desenvolver formas eficazes e criativas de resolução pacífica de conflitos. Portanto, objetivos comuns e a perspectiva de uma cultura de paz unem os convidados para este evento. É com esperança e crença no trabalho de todas e todos presentes que nos lançamos a tal empreitada de discutir acerca da mediação nas comunidades, caracterizada por um viés pedagógico e restaurativo de relações pacíficas perdidas ou nunca conquistadas diante da intolerância e do imediatismo, os quais marcam os indivíduos de uma sociedade em que a ideia de vencedores e vencidos reina na arena do confronto real e estimulador de animosidades. O convite à reflexão e à elaboração de alternativas para esse contexto é realizado a todas e todos presentes e declaramos aberto esse encontro com a certeza de que juntos caminharemos em direção à minimização das hostilidades presentes nas relações entre as pessoas com as quais trabalhamos ou mesmo como mediadores comunitários com as quais temos contato no dia a dia. Por fim, esperamos começar a construir os alicerces de uma casa feita a várias mãos, pois, como já declarado, a mediação comunitária
deve ser fruto da iniciativa de todos os cidadãos. Para compor a mesa de abertura do Fórum Nacional de Mediação Comunitária, convidamos Thales Andrade de Souza, coordenador da Coordenadoria Especial da Política de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. Gleiber Gomes de Oliveira, diretor-presidente do Instituto Elo. Está a caminho uma das pessoas que irão compor a mesa, a senhora Marília Gonçalves Andrade, liderança comunitária e presidente da Associação de Moradores do Bairro Veneza, ASMOV. Vamos aguardar. Chamamos para compor a mesa também o senhor Juan Carlos Vezula, mediador, cofundador dos Institutos de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, e de Portugal, IMAP, formador e consultor internacional, coordenador da formação em mediação comunitária do Ministério da Justiça entre os anos 2009 e 2011, coordenador da formação de mediadores nas varas da infância e da juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde 2010, coordenador da formação em mediação da Polícia Municipal da cidade de Gênova, Itália, desde 2010. Medalha à Paz e à Concórdia no México, 2008. Autor de livros e artigos sobre mediação. Convidamos para as suas palavras o senhor Thales Andrade de Souza. Boa noite. Boa noite, professor Vezula. É uma honra, um prazer enorme tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Inicialmente, assim, minhas palavras serão breves, mas eu queria muito destacar, aproveitar esse momento para alguns agradecimentos que se fazem fundamentais, e mais do que agradecimento, é um reconhecimento, mesmo no momento onde não conseguimos manter um planejamento inicial, com um planejamento financeiro que estava previsto. Em momento algum, a diretoria do Programa Mediação de Conflitos, com a comissão organizadora, a equipe do NEFOP, a equipe de supervisores metodológicos, a equipe técnica, estagiários, os moradores das comunidades atendidas, em momento algum foi pensada a não realização desse evento. Eu acho que isso é fruto de muita garra, de muita paixão, eu acho que não consigo outra explicação, e de muita fé e crença de que esse é o caminho, para uma construção de uma cultura de paz, de uma segurança mais cidadã. Eu deixo aqui meu agradecimento, Ariane, Flávia, Fernanda, Vivi, Eric, Breno, Liz, esqueci uma supervisora. Agradeço também aos especialistas, professores, que muito nos honram com a presença. É muito importante para a gente a presença de vocês para oxigenar e trazer novas ideias, novos conceitos, fortalecer os nossos princípios. É sempre importante esses momentos, inclusive para que a gente possa fazer os ajustes que se fizerem necessários. Eu estou vindo de 2 dias de um seminário internacional de defesa social, e tenho participado de uma série de mesas onde estratégias de segurança pública são discutidas. O Estado de Minas Gerais, nesses meses, tem discutido a revisão e atualização de um plano estadual de segurança pública. A Fundação João Pinheiro tem sido o nosso principal parceiro para a atualização desse plano de segurança pública. E eles fizeram, ainda não oficialmente, ainda não foi divulgado, mas um diagnóstico inicial, que apontava como... Foi um diagnóstico fazendo uma leitura dos REDs, que é o Registro de Eventos de Defesa Social,
que são os antigos boletins de ocorrência. Eles fizeram uma análise, né, do último ano do registro dos crimes, né, no REDS. E aí, para surpresa de muitos, mas não para surpresa de alguns, eu acho, né, esse diagnóstico inicial deles aponta como o tráfico de drogas como uma causa de aproximadamente 30%, né, de violências e homicídios de alguns crimes que estavam acontecendo. Né, eu digo surpresa porque o senso comum tende a reduzir o fenômeno criminal, as violências, sempre, né, colocando como responsável direto o tráfico de drogas, né, como se todas as violências que acontecessem, né, todos os homicídios fossem em virtude do tráfico de drogas, de disputas territoriais, de dívidas, né, e esse diagnóstico mostra que o tráfico é uma causa muito menor, né, do que diz o senso comum, né? Mas essa leitura do tráfico como grande protagonista, de alguma forma, tem enviesado, né, as políticas de segurança pública para uma proposta muito mais de combate ao inimigo, né, uma proposta muito mais de aprisionamento, e as taxas de aprisionamento, o crescente aumento dos índices de aprisionamento, não só em Minas como no Brasil, tem demonstrado que esse pode não ser o caminho correto, né? Porque em Minas, esse ano, a gente aprendeu 6.000 pessoas a mais em relação ao ano passado, né? E as taxas não estão diminuindo, né? A gente tem uma dificuldade de enfrentamento dessas taxas criminais, né? E essa não é uma dificuldade inerente a Minas Gerais. Eu acho que muitos estados do Brasil passam por essas dificuldades, né? E o mesmo diagnóstico apontou como 30% das possíveis causas, né, porque é um registro no REDS, não houve o inquérito ainda, não houve um processo penal, não dá para se falar que realmente foi aquilo que aconteceu, mas esse diagnóstico aponta como 30% das possíveis causas conflitos interpessoais e 25% de violência contra a mulher. Né, assim, então é algo que nos faz pensar, né, assim, por que o foco não sai, né, do indivíduo, né, do estereótipo do criminoso, e a gente não tenta olhar, né, para o fenômeno criminal, para as causas agenciadoras de violência com outras lentes, né? Por que é tão difícil, né, a gente trazer novos olhares para pensar segurança pública, né, para pensar o enfrentamento à violência? Eu tenho certeza de que esses novos olhares, eles não virão de gabinetes. Eu acho que são de experiências, né, de fóruns como esse, do contato com a comunidade, né, do contato com moradores, né, de uma corresponsabilização, né, de universidades, de pensadores, de gestores públicos, né, conhecendo melhor os territórios, né, as suas peculiaridades, as suas demandas, as suas complexidades, né, o capital social, as possibilidades que existem em cada comunidade, né. Eu acho que é com essa legitimidade, né, eu acho que é a partir de uma atuação conjunta, né, com uma colaboração, né, entre políticas públicas, né, e o público que ela quer atender, que a gente pode de alguma forma pensar e construir intervenções mais efetivas, mais assertivas, né, e de forma alguma nós estamos falando em transferir responsabilidade, né, para a comunidade, para o público atendido, de forma alguma, né, a gente está falando muito mais em buscar mais efetividade para as nossas ações, né, e isso não vai ser um passo fácil, né, eu acho que trazer novos olhares para uma política de segurança pública não é um passo pequeno, né, é romper um paradigma, sabe assim, é construir novas ideologias, né, construir novos paradigmas, e eu acho que esse passo só é possível se for dado coletivamente. Eu acho que é por isso que eu vejo a relevância desse evento, né, que eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, né, por acreditar que é possível, né, construir novas formas, né, de enfrentamento da violência. Eu acho que somente coletivamente a gente pode construir, de fato, uma política de segurança cidadã e materializar essa tão almejada cultura de paz,
né, que infelizmente até hoje a gente ainda não vive, né? Então eu acho que o caminho é esse. Eu tenho certeza que no final do dia de amanhã, né, estaremos todos com o corpo cansado, né, mas com a alma e o espírito renovados, assim como as utopias, né, rejuvenescidas, né, e fortalecidas, né? Eu quero desejar um ótimo trabalho para todos. Eu acho que é um espaço que a gente propõe que seja de uma ampla participação, né? Um espaço onde ninguém é o dono do saber, e aqui está todo mundo para aprender numa prática da dialética, né? Eu tenho certeza que vocês têm muito a nos repassar para que a gente, inclusive enquanto gestores públicos, a gente possa fazer uma política melhor ainda do que a gente tem feito até hoje. Tá? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Agradecemos as palavras do Dr. Thales Andrade de Souza e convidamos para permanecer na mesa o senhor Juan Carlos Vezula para proferir sua palestra magistral, A Mediação Comunitária como Teoria Social. Mediação para todos? Antes de passar a palavra para o professor Vezula, eu queria só abrir um parênteses, né? É fundamental, como inclusive eu quero deixar um registro de agradecimento, né, à Universidade Universo, né, na pessoa do Dr. Ricardo Ferrari, né? E antes de passar a palavra para o professor Vezula, a gente abre um espaço para a universidade apresentar um vídeo demonstrando os seus serviços, né? Então é um vídeo de 3 minutos, eu peço a atenção de vocês. Eles têm essa preocupação mesmo do aluno sair daqui sabendo. Nosso maior objetivo é formar bem o aluno para o mercado de trabalho. Ele estando bem formado, ele leva o nome da Universo. Então, eu acho que o grande diferencial da Universo é exatamente esse link da sala de aula com o mercado de trabalho. Toda essa infraestrutura também é uma grande diferença que a Universo faz. Aqui a Universo está virando quase minha segunda casa, porque eu venho de manhã e só vou embora à noite. Então fica aqui o dia inteiro. Aqui a gente procura passar toda a experiência que nós tivemos dentro do campo, em pistas. Obviamente, o que nós temos de teoria para passar para os alunos, mas o que é mais importante é a gente saber o que quem vivenciou realmente na prática. Porque não adianta eu falar de treinamento se eu nunca treinei ninguém. Nossos professores são muito bem formados. O aluno hoje é mais exigente, as mensalidades são mais justas, né? Através do Projeto Talento, o aluno tem condição de fazer uma pequena redação com 10, 15 linhas no máximo e falar do sonho dele de fazer um curso superior. É isso que a gente fica muito feliz. Então, saindo daqui e se mostrando preparado para enfrentar o mercado de trabalho. O Universo tem muitos diferenciais, né? A começar pelas instalações, acessar nosso site. As salas de aula são bem equipadas, né? A gente tem um conforto.
querer mais, né? Uma excelente formação mesmo. Então, mais salientar e agradecer a generosidade, né, da Universidade Universo por ter cedido a infraestrutura para que a gente pudesse realizar esse evento. Professor, eu vou pedir licença para o senhor uma última vez, mas eu queria convidar para compor a mesa a Marília Gonçalves Andrade. Ela é liderança comunitária e presidente da Associação de Moradores do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, das 9. Por favor, Marília. Tudo bem, Marília? Fique à vontade, Marília. Eu acho que todo mundo que é de Belo Horizonte, região metropolitana, sabe como é o trânsito, em especial na sexta-feira, né? Então está mais do que justificado o seu atraso, não se preocupe. O mais importante é a gente ter a possibilidade de escutá-la. Com sua breve palavra de apresentação. Boa noite, eu sou Marília, sou presidente da Associação de Moradores do Veneza, também participo da associação, do SSVP, da Sociedade São Vicente de Paulo, que nós somos chamados de vicentinos, né? Também ajuda a promover as famílias. E dentro da Associação de Morador, a gente trabalha também em parceria, né? Como eu faço parte da Associação de Morador e da SSVP, a gente trabalha para a promoção das famílias e o núcleo, né, do Veneza tem feito um trabalho muito bom com a gente. Eu estou sempre encaminhando o pessoal para lá e a gente até chama as meninas de meninas, né? Então, as meninas do núcleo, do mediação. Então, foi uma bênção ter ido o núcleo para a gente. E é uma parceria, assim, abençoada pelas dificuldades que a gente tem em Ribeirão das Neves. Ainda tem muitas coisas para a gente resolver, mas pelo menos o que a gente está dentro da possibilidade, a gente tenta fazer. Né? E também participo do Conselho do Idoso, do Conselho de Criança e Adolescente, do Conselho de Segurança Alimentar. Então, assim, eu fico preocupada da comunidade estar descoberta. E tem hora que a gente até sofre muito, né? Porque quando você vê tanta necessidade e tem hora que você não consegue resolver, aí você parte para o sofrimento. Mas aí, com essas parcerias que a gente faz, aí a gente consegue dar uma aliviada e conseguindo resolver algumas coisas. Então é isso. Qualquer dúvida, nós estamos aí. Obrigada. Obrigado, Marília, sempre parceira e muito atuante, né? Uma referência muito positiva, né, para toda, não só para o Veneza, mas para Ribeirão das Neves. E agora sim, professor, eu passo a palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme para mim estar mais uma vez com vocês e desta vez assim é mais emocionante para mim porque o que está se propondo é precisamente que isto não seja simplesmente um encontro regional, um encontro para trabalhar aqui. Ok. Está bem assim? Um encontro para trabalhar circunstâncias de uma região, mas contamos com a presença de colegas de muitos anos, de diversas partes do Brasil. Até acabo de ver uma colega de Portugal, mediadora, juiz de paz, que agradeço muito que esteja aqui, uma grande surpresa, a doutora Dulce.
Ou seja que para nós é um momento muito importante, para todos nós, porque é um momento de encontro para analisarmos o que estamos fazendo, para analisarmos o que dá para manter e aprimorar, o que dá para mudar, o que dá para acrescentar, porque é fundamental, desde a minha perspectiva e de todos vocês, por isso estar aqui, contar com uma forte mediação comunitária que facilite e permita que o Brasil possa ter uma outra qualidade de vida, possa ter um outro sentido de relacionamento entre as pessoas e possa se estabelecer uma democracia não somente representativa, mas sim uma democracia participativa, onde todos tenham a possibilidade de transmitir suas necessidades, seus pensamentos, seus projetos. Então, muito obrigado, Dr. Teles, em nome do senhor, a todos do Governo de Minas, por permitirmos estar aqui. Muito obrigado, obviamente, a todos os organizadores, a Ariane, e não quero esquecer ninguém, em teu nome a todos, aos colegas, quero especialmente nomear ao Adolfo, porque neste mês estamos cumprindo 19 anos que fundamos o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e isto é muito importante, porque está falando, digamos, de um projeto que está realmente funcionando, um projeto, um desejo que está se viabilizando e que se percebe nas outras organizações que estão aqui e se percebe nas políticas de governo, se percebe no Poder Judicial, doutora Gláucia, enfim. Penso que aqui temos realmente uma amostra de cada pedacinho do Brasil que está procurando realmente estabelecer políticas e estabelecer ações que permitam uma vida melhor. Mas não quero demorar mais e gerar expectativas, porque quando a gente gera expectativas, depois fura tudo, não? Então, melhor baixar um pouco a bola, e vamos falar de mediação, tá? A ideia seria ver que normalmente a gente fala de mediação como procedimento. Quando eu estive trabalhando com Boaventura Sousa Santos em Coimbra, e tu sabes muito bem, Gláucia, ele me desafiou e por que não fazia uma teoria social a partir disto? E eu já está, não preciso fazê-la. O que se precisa, em todo caso, é ler e estudar sobre mediação. Então, a ideia é um pouquinho falar com vocês de como todo isto que estamos realizando já, através de serviços, de centros, de mediações, enquanto procedimento, pode ser aplicado a uma maneira de conviver. ¿Puedo pasar? A primeira pergunta que nos faríamos seria por que a gente convive, porque realmente é muito trabalho conviver. Seria muito mais simples se cada um se virasse por si mesmo, procurasse seu canto, não tivesse contato com ninguém. Claro, não seria divertido, mas a gente não teria tantos conflitos. Bom, temos várias possibilidades de pensarmos isto, mas desde a mediação, que a mediação considera, digamos, toda a sua estrutura a partir das necessidades que nos levam a conviver na procura de satisfazê-las, de atendê-las. Ou seja, que desde crianças que precisamos sempre de alguém que estivesse procurando ou atendendo-nos
E a partir daí é que nos conformamos ou nos organizamos ou preferimos atender nossas necessidades, algumas delas acompanhados, e outras procuramos a solidão. Então, o outro é fundamental, não podemos estar sem outro para tratar de procurar satisfazer nossas necessidades. Ao mesmo tempo, sabemos que nossa identidade não serve para nada se não há outro quem se importe e quem realmente signifique essa identidade. Eu não estaria falando aqui se vocês não tivessem me aceitado. Vejam que meu cartaz de identidade diz meu nome, e eu não preciso de meu nome. Em todo caso, meu nome é para estar em relação com vocês, para que vocês me reconheçam, para que vocês digam, é de Besula. Tudo bem? Então, para isto também precisamos viver em sociedade. É fundamental para nós vivermos junto com outras pessoas, para que as outras pessoas nos identifiquem, nos deem sentido em nosso viver, em nosso ser. Que seria de nós se não tivéssemos ninguém que nos chamasse filho, que nos chamasse papai, que nos chamasse irmão, que nos chamasse vizinho, que nos chamasse colega? Que seria de nós? Seríamos alguma coisa? Então, estas necessidades, tanto de identidade como de procura de satisfação, nos levam a vivermos em sociedade, em comunidades. Mas, obviamente, este conviver produz conflitos, porque minha procura de satisfação pode ir contra a procura de satisfação de outro. Mi desejo de ser reconhecido de alguma maneira em particular pode ir em conflito ou estar em conflito com a necessidade de ser reconhecido de outra pessoa. Então, isto nos leva a necessitar vivermos em comunidades e, ao mesmo tempo, estarmos sempre envolvidos em conflitos. Este é um desenho que eu utilizo muito nas minhas apresentações, porque eu acho que tudo o que eu tenho para dizer hoje está aqui. Como atendemos os conflitos? Neste momento, nós estamos habituados a dizer o que está permitido e o que está proibido. Não, isso você não pode, sim, isso você pode. A isso você tem direito, a isso você não tem direito. Então, o senhor policial vê que esse carrão está cometendo uma infração, está estacionando onde não deve. Esta é a tradição, é como nós pensamos habitualmente. Como conviver marcando normas de convivência. Como conviver acusando aquele que fura a norma. Como conviver fazendo o que está permitido. Mas, atenção, porque muitos de nós, quando não tem pardal, vamos a mais velocidade da que indica a máxima. Quando não tem, como se diz, sim, não? Radar. Quando não tem radar na estrada, a gente acelera um pouco mais. Se ninguém me vê, eu posso pegar o papel da Vera e ir embora. Ninguém me viu, eu não fiz nada errado. Agora, a Vera não tem com que escrever, porque eu peguei o papel dela. E essa precisamente é o olhar do menino. Não se está permitido ou está proibido, sino as consequências
de nossas ações. O menino vê que esse carro, ao estacionar aí, destruiu essas flores. E isto é o que nós temos que pensar como proposta da mediação, no sentido de nossa organização social. Não regirmos pela imposição do que se pode e do que não se pode, se alguém está me vigiando, alguém não está me vigiando, se alguém vai me acusar ou alguém não vai me acusar. Senão a consciência de cada um de nós e a consciência da comunidade, da transcendência e da consequência dos próprios atos. Quando nós temos incorporado isto, não precisamos nem da CIA que esteja nos a vigiar. Bom, eles vão estar sempre vigiando, desculpem, não, estou errado. Eles ainda sejamos, e se somos mediadores, mais ainda, mais nos vigiam, porque pensam que podemos atentar um ordenamento. Mas tudo bem, deixemos de lado isso, voltemos aqui. Então, para mim, digamos, tudo o que vamos trabalhar, tudo o que vamos a pensar hoje, e penso que tudo o que vamos pensar nestes dias está, de alguma maneira, neste desenho. Sermos conscientes, sermos responsáveis por nossos atos, não porque isso se possa ou não se possa fazer, mas sim pelas consequências, pela repercussão, pelo que isto vai produzir em outros. Isto para ser um pouquinho teórico, quando temos conflitos que estamos acostumados a fazer. Pode ser que primeiro tentamos falar, mas aí começamos a brigar, então a coisa não dá e procuramos alguém que nos defenda, alguém que nos dê a razão. Chame-se polícia, chame-se justiça, o que for. Estamos acostumados a terceirizar nossos conflitos. A mediação o que propõe é que não nos apropriemos de nossos conflitos. A diferença entre uma criança e um adulto é que a criança precisa de um terceiro para resolver seus conflitos. E o adulto é capaz de atender e resolver seus próprios problemas. Então, levando este mesmo método de pensamento, digamos que nós estamos vivendo em uma sociedade infantil, adolescente, que precisamos ainda que nos cuidam, que nos protejam e que resolvam e atendam nossos problemas. A proposta da mediação é a emancipação, ou seja, que sejamos adultos como sociedade. E contrariamente ao que diz Bauman, da comunidade líquida e todo isto, o pensamento burguês aplicável em alguns setores da Europa, não aplicável à América Latina, nós o que temos que trabalhar juntos, porque adultos, com um convívio adulto, fazendo, de alguma forma, emancipados de qualquer tutela, podendo realmente realizar, nos organizarmos, fazermos nossos projetos de vida e, desta maneira, ir à frente. Habitualmente trabalhamos com direitos, pensamos se se tem ou não se tem direito. A mediação não trabalha com direitos. A mediação trabalha a partir das necessidades das pessoas. Por quê? Porque os direitos são precisamente binários. Se nós dois estamos nos opondo para saber quem tem direito,
somente um dos dois pode tê-lo. Ou ele tem direito e então eu não tenho. Necessidades temos todos e podemos compartilhar e podemos de alguma maneira somar. O que podemos fazer para atender as necessidades dele e as minhas? E dela, e dele, e dela, e dela, juntas, sem pensar na normativa. Porque a normativa sempre vem depois. Primeiro temos as necessidades e depois se normatizam os direitos. Os direitos não é mais que uma atenção social, uma atenção formal das necessidades das pessoas. Então a mediação não pensa em direitos, pensa em necessidades. Também não pensa em resolver um problema. Não somos NN que trazemos um problema. Somos pessoas que vivemos situações conflitivas. A mediação não resolve problemas, a mediação atende pessoas. Isto é fundamental, porque isto não vai diferenciar não somente do tribunal, não somente do policial, não somente, também vai nos diferenciar da conciliação e de algum tipo de mediação que ainda é acordista, que está à procura de obter acordos e não de atender as pessoas. Normalmente, quando queremos resolver nos métodos tradicionais, vamos pensando em o que aconteceu, quem fez o quê, quem é culpado do quê, por que tal coisa aconteceu. Na mediação, isto é uma referência, o que aconteceu é um devenir natural. Somos o que aconteceu no passado e chegamos a partir disso a um presente. Então trabalhamos na mediação no passado como referência para estabelecer a situação atual e a partir de estabelecer a situação atual poder programar o futuro, que está a proposta da mediação. Não vamos julgar o que aconteceu, não vamos brigar pelo que aconteceu, vamos nos ajuntar cooperativamente para estabelecer o que queremos de agora em diante, como queremos viver. A respeito da dependência e emancipação, já falei. Temos duas maneiras, já Paulo Freire e outros autores têm falado a respeito de diversas abordagens que nós temos na transmissão dos conhecimentos. Uma abordagem é a abordagem colonial, que é a que estamos acostumados. Alguém vem com um reconhecido saber a nos dizer o que temos que fazer, como devemos pensar, como devemos proceder. A mediação parte precisamente da pedagogia de tomar em consideração de que não sou eu quem sabe, são eles, os outros os que sabem. Eu posso ter meu saber, mas nenhum saber é preferível a outro ou é superior a outro. Então, chamamos a isto de conhecimento pelo reconhecimento do saber dos outros. E quando atendemos precisamente as pessoas que vêm à mediação, o que nos importamos é para o que eles têm para dizer. O que eu tenho para dizer não serve. Eu não tenho capacidade de decisão, eu não tenho a capacidade de nada. Eu tenho que ter a humildade de escutar e de reconhecer que quem realmente sabe são eles. Então, nosso pensamento é precisamente não colonizar, senão precisamente ir a fazer que as pessoas possam trazer seus conhecimentos, seus saberes, suas culturas, para nós acolhê-las, reconhecê-las,
validarlas. E não nos importa como elemento final o conceito de justiça, porque conceitos de justiça temos muitos. Se fala que o juiz, com sua sentença, faz justiça. Não sei. O que me preocupa, o que nos preocupa, o que preocupa a mediação é a satisfação das pessoas. Se isto é justo, enfim, dependerá de quem esteja a pensar esta questão. Por aí, quando começou Harvard a trabalhar com mediação, a Escola de Negociação de Harvard começou a propor que a mediação seria um novo sistema de negociação, que seria um sistema de negociação cooperativa, onde não existiria o que já estamos acostumados a que frente a um problema um ganha e outro perde. E aí eles nos trouxeram os conceitos de a mediação ou a negociação cooperativa como ganha-ganha. Eu acho que ganha-ganha não existe. Ganha-ganha é empate. E a todos os que nos gostam de futebol sabemos que empatar não é o mesmo que ganhar. Então, pessoalmente considero que o que a mediação nos propõe é um satisfazer, que ninguém saia insatisfeito, que todos sejam atendidos. Que um conceito, além desse impositivo competitivo do ganhar ou perder, ganhar ou ganhar. E o que precisamente buscamos é que as pessoas possam se apropriar de seus problemas para elas mesmas procurarles solução, programando seu futuro de uma maneira responsável. O que significa responsável? Significa o que veíamos do menino e o carro estacionado. Responsável é precisamente essa consciência da transcendência em meus atos, que me permite ver que com esta decisão estou a produzir efeitos, que eu posso procurar satisfazer minhas necessidades, mas que nesse caminho, nessa procura de satisfação das necessidades, eu posso também atender necessidades de outros e satisfazer necessidades de outros, ou posso, de alguma maneira, produzir um mal, produzir uma insatisfação. Então, a mediação, fundamentalmente, deve ser uma mediação responsável. As pessoas devem de ter claramente estudado, analisado o que estão a promover com cada uma de suas decisões, com cada um de seus atos. Bom, isto já temos falado de alguma maneira, mas aqui especificamente o trago para ver que como se pode sair do procedimento e pode-se pensar na mediação como uma teoria social. Qual seria a prática que deveríamos realizar? A primeira é manter a questão da humildade que propõe a mediação. Nós não podemos ir a uma comunidade com um modelo de comunidade. Nós temos que ir à comunidade a conhecê-la, a escutá-la, não a propor coisas, a escutar. Aqui também estou trazendo muitos problemas, desculpa. Todos nós temos ideologias, todos nós temos pensamentos, todos nós pensamos que conviver de uma maneira é melhor que conviver de outra. Todos nós temos pensamentos de como deve funcionar uma comunidade. Mas o terrível
é que estes pensamentos que viram políticas públicas surgem de pessoas que não vivem na comunidade, que vivem em outras comunidades, onde seu pensar de suas necessidades, seu pensamento a respeito do que deve ser atendido, deve ser a essa sua própria experiência, a essa sua própria teoria, a sua própria ideologia. Cada um de nós pode ter a ideologia que quiser e que deixem, claro. E, fundamentalmente, digamos, pode pensar como seria melhor organizar determinada questão. A proposta da mediação é: esqueça isso. Esqueça seus parâmetros sociais. Esqueça seus parâmetros comunitários. Comece a ir a escutar, não a ir a dizer o que se deve fazer. Esta é a proposta fundamental do relacionamento entre pessoas e, fundamentalmente, do relacionamento entre o Estado e a sociedade, entre o Estado e a comunidade. O Estado tem uma função fundamental, mas também tem que estar aberto não somente a escutar os reclamos para não perder votos. O Estado deve escutar a situação de necessidade para quê? Para dar às pessoas a capacidade de que elas mesmas enfrentem suas necessidades e elas mesmas possam reconhecer suas necessidades e daí tentar atendê-las. Se precisa de colaboração, aí então contar com um Estado permeável que receba estas informações. Então, a mediação, além do procedimento, é a mediação que procura a comunidade participativa. Aquela comunidade que pode ser escutada, respeitada, sem nenhuma tentativa de ser modificada, colonizada. Nós temos muitas culturas, muitas organizações, muitas regiões diferenciadas no Brasil. Uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida foi ter tido a possibilidade, né, de conhecer diversas regiões do Brasil e ver a possibilidade de implementação da mediação nessas regiões. Se a gente vai com um pacote já predeterminado, pronto, e diz assim deve ser, aí não estamos levando a mediação. Aí estamos utilizando mais um elemento de domínio, de submetimento, de submissão. De submissão. E o que queremos é emancipação. A mediação propõe emancipação, não submissão. Um trabalho igual, de igual a igual, com o Estado, com todas as forças públicas. Então, quem queira trabalhar para a comunidade participativa deve ir em função de escuta e não em função de colonização. E, fundamentalmente, que possam resgatar sua identidade. Nós temos trabalhado com comunidades onde estavam carimbadas de marginais, de bairros de drogas, bairros de violência. Temos trabalhado em comunidades, isto não é nada novo para vocês, onde as pessoas que moravam aí não podiam dizer que moravam aí, se desejavam um emprego. Tinham que dar um endereço falso, porque morador dessa região, ou dessa comunidade, ou desse bairro, era marginal. Então, quem são vocês? Somos os marginais. Não, o mediador deve ir precisamente para que esta comunidade recupere sua identidade, recupere seu passado e possa realmente se liberar dessa submissão, desse estar submetido a ideologias e a formas
de discriminação baseados nesta linha impositiva que precisa excluir para que o outro seja o bom. Vamos estar, os que moramos nestes bairros especiais, somos os bons. Os que moram fora destes bairros são os que devemos excluir. E a mediação faz isso, não deve existir exclusão. Temos que trabalhar com inclusão. Todos têm alguma coisa para dizer, todos têm alguma necessidade para expressar, todos têm alguma ideia, todos podem dar conta e devem dar conta. Na comunidade que possa conviver desde os princípios da mediação, todos devem ser incluídos. Nós temos a mediação restaurativa, que trabalha com pessoas que têm cometido algum tipo de crime e pessoas que foram vítimas dessas ações. E a mediação incorpora estas pessoas por igual, não julga quem é quem ou quem fez o quê. A mediação propõe esse mesmo sistema para trabalhar na comunidade, sem preconceitos. Todos devem participar, ninguém deve ser excluído. Nós devemos fazer que nos escuta. A comunidade é uma escuta sensível. Eu não tomei hora quando comecei, então não sei quanto levo nem quanto levarei. Alguém tem? Ok, então aguantemos, porque eu também me canso. Vamos continuar, vai. O mediador não deve ir numa atitude racional a trabalhar com a comunidade. O mediador deve ir uma atitude sensível e promover essa mesma sensibilidade para o relacionamento entre os vizinhos. E os vizinhos, de alguma maneira, estão contagiados do racionalismo que nos leva a esta divisão entre bons e maus, que nos leva a esta divisão entre aqueles que devem ou que não devem conviver, aqueles que devem ser incluídos e aqueles que devem ser excluídos. Não, nós somos excluídos porque participamos da mesma ideologia da exclusão. Se nós queremos ser incluídos, nós devemos incluir. No podríamos pensar en una mediación como un sistema de comunión, un sistema de convivencia social, si no partíssemos precisamente do conceito de apropriação do problema. Todos aqui, meus colegas, todos vocês, meus colegas, meus companheiros, sabem que a mediação nas escolas parte precisamente de trabalhar o conflito, onde o conflito se manifeste. A mediação na comunidade parte de trabalhar o conflito onde o conflito se manifeste, mas não desde a perspectiva de que um sabe e pode entender o conflito, sino que o que o mediador deve saber é de como trabalhar para que as pessoas se apropriem dos conflitos. Este é o principal trabalho do mediador. Que se apropriem e que se responsabilizem. Não, ela é a culpada, eu estou aqui porque ela me mandou. Então, qualquer coisa que aconteça aqui, fale com ela. Não. Todos nós somos responsáveis do que acontece em toda a nossa sociedade. Cada um tem sua quota parte de responsabilidade. Cada um de nós temos nossa quota parte de responsabilidade.
tanto no que acontece em nossa família, como no que acontece em nossos relacionamentos pessoais, como no que acontece em nosso bairro, o que acontece em nossa comunidade, o que acontece em nosso país, o que acontece no mundo. Nós somos parte responsável. E de alguma maneira, digamos, fingir que isso não é comigo, fingir que estamos determinados, os poderosos nos mandam. O mediador tem uma técnica fundamental. E que é o que você faz quando isso acontece? Uma técnica de responsabilização. Quando vem o senhor culpando a senhora, ela não deixa falar, ela não permite que eu tenha contato com meus filhos. E o que o senhor faz para que isso não aconteça? Isto que nós devemos perguntar como vizinhos. Está tal coisa, tal violência, tal situação que me incomoda, tal situação que não quero. A culpa não é do vizinho, é responsabilidade de todos nós. Que é o que nós fazemos para que isso não aconteça? Este é o princípio fundamental da mediação: a apropriação, a responsabilização, o trabalho de inclusão, e com isto poder realizar, a partir de uma adultez emancipada, uma autogestão. Muitas vezes pensamos que o problema, muitas vezes os professores falam na escola que falta respeito dos alunos para os professores. Os pais, muitas vezes, nos serviços que trabalhamos com adolescentes, os pais vêm a dizer: olha, meu filho não me respeita, eu não quero ser mais responsável pelo que meu filho faz, porque meu filho não me respeita. O que é respeito? Nós podemos ter muitas formas de pensar o respeito. Podemos dizer que respeito é esse temor que se pode ter a alguém com poder, porque se eu não respeito, eu vou sofrer as consequências. Podemos pensar o respeito como esse sentimento, esse pensamento que podemos ter por alguma pessoa, pelo que faz, pelo que pensa, pelo que escreve, pela forma de ser. Então, respeito a tal pessoa por tudo o que tem feito. Mas não é esse o respeito proposto pela mediação. O respeito proposto pela mediação é: eu te considero sem te julgar, longe do medo. Eu te considero porque você é um ser humano tanto quanto eu sou um ser humano. E para poder receber respeito, o primeiro que devo fazer é respeitar. Então, quando esses pais de adolescentes dizem que seus filhos não os respeitam, eu pergunto: você respeita a seus filhos? Ou quando a gente trabalha com famílias que dizem: meu filho é muito teimoso. Por que muito teimoso? Porque quando ele quer fazer uma coisa, ele insiste e não para. E o que há com isso que ele quer fazer? Que eu não quero. Então quem é teimoso? Então paremos com as teimosias. Vamos escutar o porquê, que nos expliquem que motiva querer uma coisa. Não vamos estar a favor ou contra disso. Vamos tentar incluir. Todos temos razões, motivações para pedir algo ou para tentar realizar algo. Esse é o respeito. Escutar o outro como desejo que me escutem a mim mesmo. Isto já é mais velho, mas dizemos isto, mas não fazemos. 1 isto.
Dar reconhecimento. Dar reconhecimento significa poder chegar a entender o porquê uma pessoa realiza tal ou qual coisa, dice ou deixa de dizer tal ou qual coisa, porque está pedindo tal ou qual coisa. Esse é o esforço que temos que ter permanentemente, não somente como mediador, como vizinho. Temos que entender as pessoas. As pessoas não fazem as coisas porque sim, ou porque são doidas. Porque se pensamos que alguém faz porque é doido, estamos julgando, discriminando, excluindo. Temos que escutar as pessoas, que motiva a estas pessoas a dizer, a fazer, a pretender, a procurar alguma coisa. E aí poderemos reconhecer. Eu entendo porque você joga lixo na minha casa. Agora entendi. Porque eu tenho que entender o porquê das ações das pessoas. E fazer com que as outras nos escutem e percebam, e reconheçam, e se sensibilizem com o porquê, as motivações que nós temos para fazer as coisas. Somente assim nós podemos ser cooperativos. Quando possamos ter a capacidade de escutar, nos esforçarmos por entender, por compreender, sensivelmente, não só racionalmente, sensivelmente, mas sem julgar. O outro é outro ser humano, é igual a eu. O que ele está a fazer ou a dizer pode não ser o que eu deseje, mas eu tenho que entender o porquê ele quer dizer, está a dizer ou está a fazer tal ou qual coisa. E por último, a solidariedade. A solidariedade é um sentimento que não é um sentimento de tipo supernatural. É um sentimento próprio de todos os seres vivos. Vocês vejam qualquer tipo de animal, se algo acontece com uma cria que fica sem mãe, é adotado. Ou seja, reconhece a necessidade do outro e reconhece que tem uma responsabilidade de solidarizar com essa pessoa e atender às necessidades que essa pessoa tem. Num livro, agora não me lembro qual, que eu li alguns anos atrás sobre o ECA, um promotor estava divulgando o ECA pelas cidades, pelos bairros, e explicava de uma maneira bem clara, bem espontânea, o que era o ECA. Então uma senhora se levanta e diz: pelo que entendo, doutor, o ECA diz que eu devo cuidar dos filhos dos outros como eu devo cuidar dos meus. Sim, isso é o ECA. Somente que não se lê, nem muito menos se aplica. Mas isto é a proposta da mediação. Esta solidariedade da mediação, Barat falava claramente disto. Luiz Barat falava muito claro sobre a necessidade da sensibilização e da solidarização. É produto de quê? De eu ter escutado, de eu ter compreendido, de eu ter percebido que minha função na vida, na função para mim, é poder conviver em um espaço onde a segurança seja dada, porque assim como eu te atendo hoje a ti, amanhã vas me atender tu a mim. E isto não é uma questão, uma referência bíblica, nem uma referência religiosa. É simplesmente uma questão básica humanitária.
que toda a cultura que temos desenvolvido, toda a tecnologia que temos desenvolvido, de alguma maneira apagou esta solidariedade. Mas está em todos nós. Está em todos nós. Bom, estas são frases que de alguma maneira resumem o que estive a dizer até agora, digamos, no sentido de que o que é uma comunidade participativa é precisamente um trabalho conjunto onde todos nos escutemos, possamos falar das necessidades próprias e comuns e possamos, de alguma forma, ver como reconhecer para que nesta interrelação de vizinhança possamos procurar uma satisfação que seja para todos. Porque assim como isto se faz no procedimento mediação, que é a procura de que os participantes encontrem soluções que satisfaçam por igual aos dois, também no trabalho comunitário, o que devemos é trabalhar para isto. O objetivo é poder ir, de alguma maneira, não como um mediador que fica à espera dentro do núcleo de atendimento, senão é poder ir a visitar os vizinhos, não para levar nenhuma mensagem, não para divulgar nenhuma questão especial, sino para dizer, estamos interessados em escutá-lo. A única maneira que vamos conseguir uma comunidade que se respeite e se escute, uma comunidade que se aproprie, é indo a transmitir desde nós mesmos este reconhecimento da capacidade de cada um dos vizinhos de poder trabalhar, manifestar, discutir e chegar a acordos por meio de assembleias, por meio de mediações de múltiplas partes, dependendo da questão de que se trate. Mas fundamentalmente através do convívio cotidiano, porque eu tenho que começar precisamente com o meu vizinho. Há um tempo atrás eu estava trabalhando numa comunidade, não lembro qual, onde trabalhavam mediadores que vinham de outros bairros. Então se queixavam de que não tinham suficiente quantidade de casos e que então iam e que não trabalhavam e que não tinham experiência. Eu falei, você é mediador comunitário. Se é mediador comunitário, você não tem que vir a este bairro para ser mediador comunitário. Você é mediador na sua casa. Mora em um prédio de apartamentos. Implemente com seu exemplo, com sua maneira de trabalhar, com sua maneira de se relacionar, implemente a mediação no seu prédio. Mora em um bairro de casas, visita seus vizinhos, vai escutá-los, vai saber o que há com eles, que problemas que eles têm, sem levar solução nenhuma. E isto pode ser a proposta mais difícil da mediação. Reconhecer que eu não tenho solução para os outros. Dificilmente consigo chegar a soluções para mim mesmo. Então precisamos que todos intercambiemos ideias, apresentemos dificuldades, mas que todos se sintam em condições capazes de. Porque quando os vizinhos se sentem em condições capazes de dialogar, capazes de falar, de ser escutados, de escutar, de dar sua opinião, respeitar as opiniões dos outros, se solidarizar com a necessidade dos outros, aí teremos a mediação como uma teoria social em vivo.
forma de conviver, em plena manifestação de vivência humana. Então, convocar, interessar, fazer reuniões onde as pessoas possam se sentir. Porque quando convocamos para assembleias, os vizinhos não participam? Porque estão cansados de serem convocados para ir a escutar o que os outros têm para dizer. E nunca poder expressar, nunca poder expressar-se. Este trabalho prévio de visitar, de levar esta teoria da mediação como forma de convívio, de uma maneira prática, escutando, reconhecendo, respeitando, fazendo que as pessoas entendam que sim, podem se apropriar das suas problemáticas e sim podem procurar soluções às mesmas. Eu acho que é a última. Gente, obrigado. Escuto perguntas com muito carinho. Perguntas. Pode xingar também. Alô, alô, alô. Oi. Perguntas? Não tiene perguntas. Marcão falou que desliga a câmera. Seu nome e seu bairro? Meu nome é Ronaldo Eustáquio. Eu moro em Contagem e trabalho em Betim, em Citrolândia. E fiquei surpreso, né, porque eu vi que tem um núcleo de mediação no bairro onde eu trabalho. E foi surpresa também para mim, porque assim, como eu moro em outro bairro, né, e trabalho numa região assim, que é bastante violenta, assim, ao meu ver, né, e ao de todos que moram nessa região, é a questão mesmo do tráfico de drogas. Porque, assim, para surpresa da gente, lá tem já uma cultura, né, eu acho que por causa da hanseníase, da questão do isolamento. Então, isso gerou assim, uma prática, né? Eu acho que até uma coisa assim, mais intuitiva, de tolerância, de acolhimento, né? Mas o que nos assusta muito ainda é a questão, são as rivalidades, né? Pela disputa de espaço por causa do tráfico, né? Então, assim, a escola, por exemplo, que é a Escola Estadual Dr. Orestes Nis, dentro dela nós não temos. A não ser problema de disciplina. Eu participei de um fórum também que achei interessante, né? Embora assim, às vezes a gente não concorda muito, com conceitos, né? Mas eu acho que eles são interessantes, assim, como norteadores. Então, no fórum que eu participei, até promovido também pela Secretaria de Educação,
nas escolas que tem o projeto Fica Vivo, né? Então tem lá o conceito de indisciplina, de agressão e de violência. Só que o problema é o seguinte, que quem sente na pele, né, vê como uma coisa só. Na maioria das vezes, vê a agressão, a indisciplina como violência, né? Principalmente os professores em sala de aula. Mas assim, do ponto de vista conceitual, dentro da escola nós não temos violência. Mas tem a questão do silêncio, né? Porque as pessoas fingem que não vê os problemas que ocorrem, né? Sobretudo esses ligados ao tráfico de drogas. Um problema que nós temos também, eu acho que já é uma cultura geral, que a gente ainda não reconhece o papel da polícia, né? A gente ainda não vê a polícia como parceira. Às vezes a gente ainda vê a polícia como inimiga ou ainda como bandida também, não é? Então acho que eu não sei, que eu nunca participei, eu estou aqui representando a escola, mas eu não saberia lidar, né, com essa questão, como é que a gente trabalha, desconstrói, né, o papel que a polícia tem na comunidade, né, que é repressora, que compactua com a marginalidade. E um problema nosso que tem vezes que os meninos não vão para a escola, porque um bairro está trocando tiro, né, com outro bairro. Então eles ficam no meio de um fogo cruzado. Aí assim, é uma preocupação, né? Como é que a gente lida com isso, se as pessoas têm medo e se nós mesmos temos medo também de tocar no assunto, que é a questão da violência relacionada às drogas. Eu agradeço muito ao senhor que tenha trazido estes temas com uma lucidez enorme e de alguma maneira me permita complementar coisas que o senhor disse que de alguma maneira estão relacionadas com a minha experiência. A primeira questão que de alguma maneira a gente tem que analisar é o conceito de tolerância. O conceito de tolerância é um conceito de muita exclusão. Por quê? Porque eu te tolero, quer dizer que eu tenho alguma superioridade, né, e aguento tuas bobagens. Então estou discriminando, estou de alguma maneira desqualificando, né? A gente deve respeitar o mesmo valor que tem meu pensamento, tem o de qualquer outro. As mesmas motivações que me levam a realizar tal ou qual coisa são as motivações que têm outras pessoas para realizar tal ou qual coisa. Então a gente não deve tolerar, penso eu, senão que deve precisamente se interessar, se aproximar, para entender, para compreender, para legitimar a esta pessoa que pode estar a pensar ou pode estar a agir de uma maneira tão diferenciada da minha. Outro elemento que o senhor falou é a questão das drogas e que já nosso amigo Teles tinha apresentado. A questão do tráfico de drogas, de consumo de drogas, não é um problema. É uma manifestação de um problema. Então, assim como nós temos roubos, como nós temos violência sexual, violência doméstica, que não são problemas em si mesmos, são manifestações de uma problemática humana e de uma problemática social que procura se resolver, que procura ser atendida por meios da violência, por meio das drogas, por meio... É difícil, é muito difícil, porque o senhor falou muito claro a respeito do conceito repressivo,
que existem neste momento, sempre. Eu me lembro que morando em Santa Catarina, muitos anos atrás, um delegado me disse: o problema não são os traficantes, o problema são os consumidores. E eu perguntei por quê. E ele me disse: porque o traficante não produz violência. O que produz violência é o consumidor. Ou seja, a mentalidade das pessoas, segundo a ideologia que tem, os leva a pensar de alguma maneira este fenômeno de nosso tempo, que é o fenômeno do tráfico de drogas e o consumo de drogas, e como ela se associa à violência. Eu realmente respeito o pensamento de muitas pessoas, mas eu acho que você não pode dizer que o senhor é violento e bate na mulher porque bebe. O senhor é violento e bate na mulher e bebe por alguma razão que temos que ver e analisar juntos. São duas manifestações de um conflito. Mas como nos aproximamos, como incluímos ao traficante de droga da região? Como incluímos os consumidores de drogas para dizer-lhes que queremos escutá-los? Este é o grave problema, o grande desafio que temos desde a mediação. Glaucia, temos intercambiado algum e-mail a respeito disto. É possível, na mediação, trabalharmos com traficantes de drogas na medida em que eles tenham boa fé para participar de encontros, se interessem. Eu conheço comunidades onde os próprios traficantes se comprometeram a não vender na comunidade para cuidar das crianças e dos jovens, porque estavam preocupados pelo futuro dos próprios filhos, pelo futuro dos sobrinhos. Ou seja, eles também são seres humanos. Estamos numa situação na qual não podemos julgar. Agora, como nos aproximarmos sem ser alvo da violência? Como nos aproximarmos sem que eles duvidem? Enfim, este é o trabalho fundamental que deve ser realizado com tempo pelos próprios moradores. Na medida em que isto não se realiza num dia, quando a gente demonstra que não há algum tipo de discriminação ou algum tipo de julgamento, o que queremos é trabalharmos juntos na comunidade. Eu tenho escutado muitos traficantes dizer: eu fui traficante porque queria ganhar dinheiro, agora tenho dinheiro e não posso dormir, porque corro o risco de ser assassinado a qualquer momento. Não posso usar meu dinheiro, porque em que vou usá-lo? Então, digamos, as pessoas também, digamos, não são somente o protótipo do traficante de droga. Claro que isto não dependerá somente de nós. Como moradores, nós podemos fazer nosso pequeno espaço, nosso pequeno trabalho. Depois estarão os trabalhos já maiores, para ser, de alguma maneira, trabalhados. Ou pela oficialização da droga, ou pela perseguição, ou, enfim, não sei. Mas nós, na comunidade, temos que tomar as pessoas, sejam viciadas em drogas, sejam ladrões, sejam que sejam, como moradores. E, na medida do possível, tentar convocá-los. Esse é meu pensamento. O conceito da escola é um conceito claro. Por que existe a disciplina na escola? Porque se culpa aos alunos da violência nas escolas.
Eu sempre, com Adolfo, temos trabalhado muito nisto. Quando vamos à escola, dizemos, que maravilha seria uma escola sem alunos. Você imagina? Chegar, poder me encontrar com os outros professores, dar aula, ninguém me interrompe, posso cumprir com o programa. É uma maravilha. O problema são os alunos. E esta discriminação, até que os professores, os diretores, os trabalhadores da educação não se apropriem do problema da educação e deixem de responsabilizar as crianças e empiecem a responsabilizar eles pelo que está acontecendo nas escolas, não haverá uma escola como um espaço propício para que as crianças e os adolescentes desenvolvam suas habilidades e possam ser seres humanos melhores. Não importa o que aprendam, não importa o que decorem, importa o que desenvolvam. Então, mais uma vez, a mediação diz não à disciplina. Não estamos para criar normas para conviver. Estamos a nos responsabilizarmos pelo conviver. A questão da polícia, obviamente que nós, e aqui em Minas tem se trabalhado muito nisso, em outras cidades do mundo, digamos, é fundamental contar com a polícia como parceira. Porque senão tudo o que programamos, tudo o que queremos fazer, se eles continuam a pensar que o mundo está dividido em amigos da polícia e inimigos da polícia, não vamos a ir para frente. Eu acho que de alguma forma vocês estão fazendo esse trabalho aqui, deve continuar, está se fazendo em outras partes do Brasil e do mundo, o trabalho com a polícia para que a polícia cumpra sua função repressiva quando necessário, mas cumpra sua função de parceria com os cidadãos. Em Santa Catarina nós fizemos, no bairro onde eu morava, uma parceria na qual, digamos, a comunidade se responsabilizou junto com a polícia pela segurança do local. Se estabeleceram postos de polícia para acolher as pessoas. Os adolescentes que estavam drogados se aproximavam não para ser registrados como viciados ou que estavam drogados, sino para serem atendidos. Empezar a ter a comunidade uma participação ativa na própria segurança e ser parceira também da polícia. Já foi demais. Sim. Boa noite. Meu nome é Teobaldo. Eu queria só fazer uma pergunta que talvez seria um questionamento meu, do meu ponto de vista, eu acho muito interessante. Se nós pensarmos, cada um de nós, voltando e trazendo a responsabilidade para nós mesmos, em vez de terceirizarmos os problemas, o que o senhor acharia, talvez, eu gostaria de saber uma opinião do senhor, porque a minha opinião é, se eu voltar para dentro do meu lar e cuidar e dar atenção para minha esposa, para o meu filho, eu consigo reverter problemas lá na frente. Então a minha intenção, o meu pensamento, eu estou difundindo isso na minha comunidade. Eu fiz há 2 meses atrás um seminário para as mulheres do bairro e foi excelente. E eu estou agora difundindo a ideia de fazer um seminário de família, onde eu consiga ter no mesmo local pai, mãe, filhos, e ali eu vou trazer pessoas como o senhor, pessoas renomadas dentro do assunto, para poder falar sobre questões de famílias. Talvez se a gente conseguirmos, nos núcleos que a gente tem dentro dos bairros, se a gente conseguir trabalhar a questão família, onde pai tem seu lugar, a mãe tem seu lugar, o filho tem seu lugar, a gente não conseguiria, a partir daí, reverter uma série de problemas que hoje estão sendo externados pelos vícios e pelas drogas?
Você tem muita razão, a família é, sem dúvida, o centro de toda a organização social. Aí aprendemos a conviver, aprendemos a querer, aprendemos a odiar. Então a família é muito importante. Mas atenção, não podemos ir com um modelo de família, de papai, mamãe, filho, filha. Temos que acolher pessoas que vivam de diversas maneiras. E o fundamental é que se exista respeito, não somente entre nós, que nos consideramos família, também entre nós e as outras famílias, ainda seja muito diferente a nós. Porque senão formamos uma elite de família. Há os que temos família, os que conformamos a família, a função da mulher, a função do homem. Atenção, porque há homens e homens, mulheres e mulheres, então, digamos, filhos e filhos. Então, digamos, temos que estar abertos a apoiar, receber, acolher outras maneiras de viver diferentes. E a partir desse nosso interesse, esse nosso respeito, também surgirá o respeito interno. Porque as pessoas são violentas, porque são rejeitadas. As pessoas são violentas precisamente porque são excluídas. Então há muita violência produto da exclusão pelo modelo. Então acho maravilhoso o que está dizendo, trabalharmos com as famílias, desde as escolas, desde o centro, desde as igrejas, de onde seja, mas sem modelo. Aceitar a família do vizinho tanto quanto aceito a minha família. Obrigado.